Grupo. Então, pessoal, né, boa noite, né, retornando aqui às nossas discussões. Eu gosto sempre de fazer um retrospecto, né, fazer uma pequena digressão, retornar, para que a gente compreenda a razão de ser da nossa disciplina, tá? Logicamente que nós temos aqui, boa noite, quem entrou depois, nós temos dois cursos, curso de graduação de nível superior, bacharelado em administração, e o curso de graduação de nível superior, bacharelado em ciências contábeis, né? Logicamente que essa disciplina também é de outros cursos de gestão, do núcleo base, como gestão comercial, gestão de recursos humanos e outras gestões também, né? E por que é importante nós discutirmos as estruturas de direito? Ela é importante porque ela nos possibilita conhecimentos bases, mesmo que introdutório, que fundamentam, que possibilitam que as decisões, tanto de gestão do administrador de empresas, como do gestor contábil, né, sejam executadas com segurança, com propriedade, e mesmo que, boa noite quem entrou depois, mesmo que nós estejamos discutindo, mesmo que introdutoriamente, alguns conceitos, chamará atenção e possibilitará ao administrador e ao gestor contábil saber que há aquela base jurídica, aquele contexto jurídico, e então buscar, junto com sua equipe, as fundamentações de suas decisões, tá? Então, ela é uma disciplina do eixo comum, porque ela possibilita analisar as estruturas jurídicas, né? As estruturas jurídicas. Tudo, evidentemente, que nós executamos decorre de normas, tá? Mas fundamentando ainda, né, quando a gente discute tanto as ciências contábeis como a administração de empresa, e quando você discute nesse contexto a possibilidade de você criar uma empresa, e aí você pode criar uma empresa como administrador e como gestor contábil, logicamente, uma empresa de consultoria, certo? Nós temos que ter em mente, quando a gente faz uma análise dentro da teoria geral do Estado, né, TGE, sobre a constituição do Estado, propriamente dito, nós verificamos que tudo que está dentro de um Estado, em tese, pertenceriam a este Estado, certo? Quando eu digo pertenceria a este Estado, eu estou dizendo que é necessário uma autorização deste Estado para o funcionamento de algo, certo? Então, é necessário a autorização deste Estado, do Estado, como nós entendemos, para o funcionamento deste algo, certo? E olha que coisa interessante, quando se cria uma empresa, e quando a gente estiver vendo o direito de empresa e as constituições das empresas, limitada, sociedade comandita por ações, sociedade anônima, nós vamos ver exatamente dentro dessa discussão que para que uma empresa funcione é de fundamental importância, ou melhor, é condição que ela tenha uma autorização do Estado. E essa autorização, ela está diretamente vinculada, por exemplo, quando você precisa registrar essa empresa para que ela seja legal e para que ela possa iniciar suas atividades. Ou na junta comercial, dependendo do tipo de empresa, da sociedade, ou
no cartório de registro de imóveis. E isso nós vamos ver lá no direito de empresas, lá na frente, logo após essa parte mais introdutória, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é de fundamental importância nós conhecermos essas bases, essas estruturas jurídicas, para que a gente pense, para que a gente tenha uma consciência crítica, né, das normas, do que, até onde nós podemos ir sem corromper e sem praticar ilegalidades, né? Para tanto, pessoal, nós estamos discutindo, desde o início de nossa disciplina, alguns conceitos extremamente importantes. Primeiro, o conceito de direito, né? O que é o direito, qual a origem e interpretação do direito. Fizemos uma análise crítica e reflexiva sobre o direito propriamente dito, até onde nós podemos ir, certo? O direito, o seu surgimento, como surgiu, nós fizemos essa discussão em outras aulas, né? A possibilidade desse direito ter surgido dentro de uma análise ou de uma discussão de Foucault das relações sociais, certo? E essas relações sociais ser uma das bases que faz surgir o direito propriamente dito, tá? Analisamos de forma crítica também o pensamento de Hans Kelsen, onde na sua teoria pura do direito, ele nos que para que tenhamos um direito, ele tem que ser escrito, positivado, é o direito positivo. Por isso que nós temos as leis, né? Por isso que nós temos as leis. Então, se eu tenho uma lei, se eu tenho uma situação que não deve ser praticada, eu terei uma sanção, certo? Então, a existência da lei vinculada a ela, temos uma sanção, certo? Uma penalidade. Esta é o fundamento crucial da teoria pura do direito de Hans Kelsen, certo? Evidentemente de forma bem ampla, né? De forma bem abrangente. Mas o que nos leva a pensar e a raciocinar dentro desta análise sobre o direito propriamente dito é que o administrador de empresas e o gestor contábil, contador, se assim o deseja, ou contadora, mas pode dar uma gama de possibilidades profissionais, o administrador de empresas e o gestor contábil, ele deverá executar suas atividades pautada em uma norma, em uma lei. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. E aí eu trago para vocês que desde a própria criação desta empresa, ela pautou-se em uma norma, em uma lei, tá? Então, vou fazer administração de empresa, vou fazer ciências contábeis, ou algum outro curso de graduação, que não seja direito, e não vou, porque eu não gosto ter contato ou acesso a direito, então, nós precisamos nos realinhar. Por quê? Porque as normas jurídicas, elas estão em todos os cursos de graduação. Você vai fazer pedagogia? Pedagogia, pronto, pedagogia. Você vai ter que estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o que é uma lei. Tá? Você vai trabalhar como contador numa empresa, dentre as várias legislações voltadas para a contadoria, e aí eu vou puxar para a minha sardinha. Se você trabalha, logicamente, um maior detalhamento no âmbito tributário, você vai ter que ter contato com o Código Tributário Nacional, certo? E toda uma gama de fontes do direito tributário, que é isso que nós estamos analisando em direito tributário, inclusive no segundo horário de hoje, com outra turma, lógico, né? Então, o administrador, da mesma forma, se ele vai executar uma negociata, terá um contrato, se na própria criação da empresa tem que ser regido pelo direito de empresa, então não tem como prescindir, tá? Então,
essa nossa disciplina, ela busca isso, fazer com que a gente pense, a gente reflita, tá? Outra coisa, repito, gosto muito de iniciar conversando sempre no primeiro semestre para dizer que nós temos que quebrar algumas situações que nos foram postas. Tipo, as regras do ensino médio não se aplicam no ensino superior. Totalmente diferente. Tá? Os conhecimentos, sim, muitos conhecimentos serão ainda buscados e rememorados no ensino superior, mas alguns procedimentos são totalmente diferentes, tá? Primeiro, nas minhas disciplinas, negócio de decorar não funciona. Nós estamos aqui para pensar, nós teremos respostas subjetivas. Você vai argumentar de forma crítica uma discussão sobre o direito, tá? Então é isso, é pensar. Nós vamos dialogar de duas razões que se chocam positivamente, logicamente, e um ou outro convence, ou então nós construiremos um novo conhecimento, tá? Então, a ideia da nossa disciplina é isso. E por isso que a gente fez essa análise das fontes do direito tributário é outra coisa, as fontes do direito como um todo, analisamos essas relações de poder, tanto na análise de Foucault como de Hans Kelsen, os dois que eu considero assim, que nos possibilitam uma visão pontual e também abrangente sobre o direito. A gente vai adentrar hoje nas discussões sobre interpretação da norma, como nós vamos interpretar, e também sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vamos ver se dá tempo a gente discutir um pouco sobre vigência, validade e eficácia da norma, tá? E o que é interessante, quem for pagar comigo no futuro próximo, direito tributário, ontem mesmo eu estava dando aula de direito tributário e a gente estava falando sobre vigência, validade e eficácia da norma, né? E tem até um colega lá que pagou comigo o primeiro semestre, ano passado, e eu disse, fulano de tal, ele viu isso aí comigo. Então, validade, vigência e eficácia da norma, porque tem uma repercussão na criação ou aumento de tributo e a entrada em vigor desse tributo dentro de um princípio da anterioridade tributária que a gente vai ver lá com o pessoal de ciências contábeis, lá em direito tributário, né? Então, validade, vigência e eficácia da norma. Vamos analisar logo em seguida. Já nesse primeiro momento, nós vamos iniciar falando sobre a interpretação da norma, quando ela é declarativa, restritiva e extensiva. E eu abordava exatamente isso também em uma outra disciplina. Prestem atenção, pessoal, que as disciplinas, elas existem na matriz de um curso de graduação por uma razão de ser. O conhecimento de agora será utilizado nas disciplinas seguintes, tá? Então, isso é indiscutível. Então, nós vamos analisar também, dentro desse contexto, logo em seguida, nós vamos analisar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, depois dessa parte mais teórica, entraremos numa discussão que é exatamente sobre organizações empresariais, pessoa jurídica, pessoa física, vamos analisar o conceito, quando é que nós podemos ter uma personalidade jurídica propriamente dita, e discutiremos as sociedades empresariais, os tipos de empresas que podem ser criadas, mesmo que introdutoriamente. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é o conteúdo programático, o plano de ensino. Tá? Então, discutiremos as sociedades empresariais, certo? Discutiremos quando uma sociedade ela pode ter personalidade jurídica e quando ela não tem personalidade jurídica e por que isso, e quando ela não tem personalidade jurídica, se ela pratica um ato, isso, você como administrador de uma empresa dessa, isso criará direitos e obrigações? Isso nós vamos discutir, tá? Nós vamos discutir.
Vamos discutir a questão dos negócios jurídicos, depois a gente entra nas discussões sobre as relações de consumo, o direito do consumidor, mesmo que introdutoriamente, mas aí teremos muitos casos de situações reais voltadas para o direito do consumidor. Vamos ter muito cuidado quando uma situação causa um dano moral ou um dano material. O direito do consumidor tem como um dos pontos quase que centrais esta discussão sobre o dano moral e o dano material. Vamos ver os requisitos do dano moral e o dano material. O dano moral, para que tenhamos um dano moral, ele tem que atingir a sua honra, decoro e a sua honra, dignidade, e tem que o seu ato praticado tem que ter um nexo de causalidade com um possível dano experimentado. E aí, na prática, nós podemos... peraí, com as palavras. Nós podemos forçar, possivelmente, a estruturação desses requisitos do dano moral, né? Mas isso aí é prática, né? Prática processual, tá? Meros aborrecimentos não geram danos morais, tá? E o dano material, ele decorre necessariamente de um prejuízo patrimonial, certo? Que nós vamos discutir lá no direito do consumidor e discutiríamos, por final, na nossa disciplina, logicamente, algumas situações pontuais sobre o direito trabalhista, mas situações bastante pontuais sobre o direito trabalhista, né? Então, preliminarmente, né, logicamente, após enquanto chegou mais outros colegas, né, esta é a visão geral da nossa disciplina e nos possibilita e visualiza a importância dela para o curso de administração e para o curso de ciências contábeis, certo? E, logicamente, para todos vocês. Fiquem tranquilos, certo? Algumas discussões, logicamente, que nós estamos em um outro nível, e aí eu não posso tratar vocês com um nível diferente, senão este, de altas discussões, tá? Aprofundando contextos, com palavras com palavras técnicas que vocês têm que se acostumar, vocês precisam se acostumar com palavras técnicas. Você não pode, evidentemente, dependendo da organização, dependendo da empresa, numa reunião de negócios, que você esteja numa grande multinacional, que vai exigir uma formalidade, inclusive de vestimentas, vocês vão ver isso em cultura organizacional, logo mais, em alguma disciplina, você não vai estar numa reunião de negócio, de uma diretoria, com o presidente, ou você sendo o presidente ou a presidente dessa corporação, usar palavreados, gírias, etc e tal. Nós estamos falando de algo técnico, né? Algo técnico que nós temos que nos acostumar, certo? Então, por isso que eu gosto já das nossas discussões, utilizar palavras técnicas. Então, perguntem, certo? Isso é importante. Se não quiser aqui, pergunta no privado do WhatsApp, certo? Mas precisamos ter este contato, certo? Extremamente importante na nossa disciplina e será, logicamente, para a vida profissional de vocês. E dentro dessas discussões do direito e seguindo o nosso conteúdo programático, pessoal, e já apresentando aí para vocês, nós vamos discutir uma norma, que é uma norma extremamente importante, tá? Uma norma extremamente importante. Todo esse material que eu falo para vocês, pessoal, está lá na plataforma do Unileão Digital, tá? Uma norma extremamente importante. Esta é a chamada lei que introduz todas as normas do direito brasileiro. Olha que coisa interessante. Ela introduz todas as normas do direito brasileiro,
ela é considerada para alguns uma norma por trazer discussões e situações de direito internacional, ela tem um SPEC, um aporte de direito internacional, certo? Que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Está lá no Unileão Digital, e é uma norma extremamente importante. Por quê? Porque ela traz para nós, dentro, evidentemente, do nosso conteúdo programático, uma discussão sobre a validade, a vigência e a eficácia da norma e também do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. O direito que eu posso adquirir, uma decisão que teve uma finalidade, um fim na justiça, com repercussão na empresa, tanto a administração como contábil, certo? E um ato jurídico perfeito, uma situação negocial executada por você, administrador e administradora, ou por você, gestor ou gestora contábil. Então, quando é que este ato ele é considerado perfeito, ou seja, cumpriu todas as exigências legais, todas as formalidades legais, e por isto ele deverá ser cumprido, certo? Até falei para vocês sobre o pacta sunt servanda, o que foi pactuado em um contrato de direito privado, ele deve ser cumprido, logicamente, tá? Então, esta lei, esta norma que introduz, ela consiste nesse diploma que disciplina a aplicação geral da lei, e ela vem exatamente para reger as normas, indicando como interpretá-la, como aplicar dentro do que eu falei para vocês, da vigência e da eficácia. É de fundamental importância, meus caríssimos e caríssimas, que saibamos as características de uma norma, de uma lei, tá? Por quê? Porque nos possibilitará não só conhecer quais são as particularidades dela, mas também quando e até quando nós podemos considerá-la e utilizá-la, propriamente dito, e também no que diz respeito à autoridade competente, não só para a emissão dessa lei, mas também que poderá empregar mecanismos para o cumprimento desta norma, desta lei. Então, uma das características principais de uma lei, ela é geral. Ela tem que ser geral, a norma tem que ser geral para todos. É o chamado brocardo latino erga omnes, para todos, é a mesma coisa. Para todos quer dizer, em latim, erga omnes, certo? Então, ela é geral. Mas qual é a repercussão disso, professor, na administração de empresas e, logicamente, nas... Espera aí, só aceitar um colega, só um minuto, uma colega. Ana Lunara. Aceitei, voltando aqui para... Então, qual é a repercussão, logicamente, desta generalidade, pessoal, no que diz respeito à lei? Repercussão na administração. Uma determinada modificação na constituição da empresa pode repercutir em todas elas. E aí eu vou provar para vocês agora. E vai ter repercussões, nesse meu exemplo, tanto na administração de empresa como nas ciências contábeis. As duas repercussões. Por quê? Porque para se criar uma empresa, você só poderá registrar o estatuto se o seu colega aí, contador, assinar o estatuto dessa empresa que tu quer criar. Não tem como. Tá? Vocês aí, administradores e administradoras de empresa, que vão criar uma empresa, agora eu não estou falando do MEI, estou falando de uma sociedade empresarial, certo? Empresa, uma sociedade empresarial. O estatuto social, ou seja, a norma da empresa que vai reger direitos entre os sócios, quem
subscrever o capital, ciências contábeis vai ouvir falar muito disso, o capital para criar essa empresa, deverá esse estatuto obrigatoriamente ser assinado pelo contador e pelo advogado, tá? Por isso que há um entrelaçamento. Então, nós temos como uma das principais características essa geral, ela é general, a generalidade da norma, e aí trago para vocês como exemplo a lei que o direito de empresa, ou previsto no Código Civil de 2002, que trata, que discorre sobre as sociedades limitadas. Pensei que alguém tinha... Não, ninguém escreveu nada aqui, não. Que trata das sociedades limitadas. Ora, pessoal, a sociedade limitada, até antes da Lei da Liberdade Econômica, que foi agora, eu acho, com essa pandemia ficou tão, eu acho que foi final de 2019 para 2020, acho que foi isso, a Lei da Liberdade Econômica, certo? Ela mudou a estrutura de criação da sociedade limitada. A sociedade limitada, chamada LTDA, ela só poderia ser criada se tivesse no mínimo 2 sócios, 2 ou mais, certo? As características vamos ver mais na frente. Então, para se criar de forma geral, tinha que ter no mínimo 2 ou mais sócios. Só que com a Lei da Liberdade Econômica, final de 2019, eu ainda estava discutindo de forma presencial com o primeiro semestre de vocês, na Universidade Unileão, e eu trouxe essa quase que de inédito, porque foi final de 2019, ela mudou os requisitos para a criação de uma sociedade limitada. Ela trouxe a possibilidade de uma sociedade, olha só que coisa até absurda parece, uma sociedade implicaria um quantitativo de gente, mas uma, aspas, sociedade com uma pessoa. Está lá. Então, esta lei que alterou a instituição, a criação de uma LTDA, ela é geral. Ela é a generalidade dessa lei. Isso quer dizer que todas as outras limitadas poderiam, inclusive, se adequar à nova norma. Não querer mais ter mais de 2 sócios, querer reduzir para 1. Seria possível? Lógico que teria que negociar com os demais sócios. Mas, com esta lei da liberdade econômica, nós poderemos ter de 1 ou mais pessoas criando um LTDA. Então, nós temos aí uma generalidade, certo? Dirige a imperatividade, ela cria e impõe deveres e condutas perante Foi só para mim que travou. Aqui também travou. agora da lei que trata da LTDA. Estou falando de forma geral, uma norma, uma lei. Professor? Professor, imperativa. Oi, professor, você poderia repetir grande a característica da lei imperativa? Oi? O senhor poderia repetir a parte da característica de lei da parte imperativa, porque travou. Cortou, foi, pessoal? Todinho. Ah, beleza, pessoal. Só um minutinho aqui, tá? Pessoal, isso acontece. Pessoal, estou voltando aqui. Caiu aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, senhor, sim, senhor.
Vocês estão vendo ainda aqui esta imagem que eu estou projetando? Sim, senhor. Pessoal, é a internet, pessoal. Tem um tilt aqui. Desculpa aí. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, ela é imperativa, certo? A norma, a lei, ela é imperativa, no sentido de que ela impõe deveres e condutas para todas as pessoas, tá? Então, uma norma, uma lei, ela tem essa força de ser imperativa, sinônimo, cogente, certo? Ela impõe, certo? Para melhor compreensão, uma norma como um todo, uma lei, lembram quando a gente falou da teoria pura do direito de Hans Kelsen, que se você tem uma norma que diz uma conduta, e se ela é imperativa, ela te obriga, e se você não cumpre, ela impõe deveres, ela impõe condutas. Se você não cumpre, haverá uma sanção. Então, a norma, conduta, deveres, se não cumpre, haverá uma sanção. Isto é a teoria pura positiva de Hans Kelsen, teoria pura do direito. Tá? Então, é essa imperatividade, essa obrigatoriedade que todos da sociedade devem cumprir a norma. Todos da sociedade devem cumprir a norma de forma indiscutível, tá? Indiscutível. Então, ela impõe esses deveres e impõe essas condutas, né? Uma outra característica extremamente importante da norma de uma lei, certo? Por exemplo, aí eu vou voltar para a lei que instituía as sociedades limitadas, LTDA. Até o final de 2019, ela estava vigorando, ela estava permanecendo em vigor, que para se criar uma LTDA, nós precisávamos ter no mínimo 2 sócios ou mais. Então, permanecia até final de 2019, certo? Vigorava, valia até final de 2019 a obrigatoriedade de, para se criar uma LTDA, termos no mínimo 2 ou mais sócios. Então, esta é a característica da permanência da lei. Permanência, certo? O que é que ocorreu aí em 2000, com a lei no final de 2019 para frente, para cá, 2020 em diante? Houve uma alteração nessa norma, certo? Uma modificação, certo? E passou a vigorar, a permanecer, a uma permanência de um novo dispositivo legal. Ou seja, poderemos, de 2020 para cá, termos uma sociedade limitada, inclusive com uma única pessoa. Uma única pessoa. Tá? Então, uma das características da norma é essa permanência. Ela tem que ficar em vigor. Nós não podemos causar, pessoal, a chamada insegurança jurídica. Insegurança jurídica, tá? Nós não podemos ter a chamada insegurança jurídica, pessoal, certo? E o que é, só voltando aqui para vocês, quando a gente fala de insegurança jurídica, pessoal, e aí abrindo a nossa discussão, e nós estamos falando da permanência, é temerário, ou seja, causa medo, é temerário, ou seja, causa medo. O poder judiciário, aspas, legislar, aspas, ou seja, aspas, criar leis,
estou usando aspas em criar leis, porque seria entender de forma diferente uma norma, tá? Só quem pode legislar, só quem pode criar leis são os representantes do povo, que são os congressistas. Congresso Nacional, assembleias legislativas nos estados e as câmaras municipais nos municípios. Somente estes. Cabe ao Poder Judiciário aplicar a norma, a lei, tá? Aplicar a norma, a lei. Então, essa permanência da lei, ou seja, ela está em vigor, ela está valendo, certo? Ela, olha só, ela é válida. Por que uma norma é válida? Validade. A validade de uma norma, ela decorre de como ela foi criada. Ela passou por um processo, por um procedimento legislativo. Como assim? A lei ela foi criada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ou com os deputados estaduais, ou com os vereadores. Ela passou por um crivo de discussões e aprovações destes representantes do povo, sim. Certo? Então, ela é uma norma, uma lei válida. É a validade da norma. Ela é válida porque ela foi criada por um órgão, por uma instituição legal, por uma instituição criada, aí vocês lembram, pela Constituição Federal, pelo poder originário. Então, se a origem é legal, então essa norma, essa lei, ela tem validade. Ela tem validade. Isto é o que quer dizer validade da norma. Ela é válida, ela existe no mundo jurídico. Tá? Ela existe. Você vai criar agora uma limitada com uma única pessoa. Por quê? Porque a criação dessa norma ela é válida. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela é válida, certo? Ela começou a ser observada, ela começou a ser cumprida, certo? Ela começou a ser cumprida, ou seja, se essa norma que diz que agora eu posso criar uma empresa só com uma pessoa, ela passou a ser observada. Eu quero criar uma sociedade limitada. O colega aqui, seja quem for, o Antônio quer criar, o João quer criar, o Jean, o Roberto, todos aqui são os que estão aparecendo aqui, mais ou menos, aqui na tela. Quer criar uma sociedade limitada, certo? Observou os procedimentos da sociedade limitada. Ela é válida, foi criada. Aí ele foi buscar na norma, foi olhar na lei. Nós temos uma lei que diz que para se criar uma sociedade limitada eu posso ter somente um sócio, uma pessoa? Sim. Então ela está em vigor. Esta lei está valendo? Sim, ela está em vigor. É a vigência da lei. Ela Professor, está valendo. Oi, Jean. o senhor estava falando sobre a validade das leis, que ela precisa passar por um órgão legal para poder ter validade. Quais são os aspectos que uma lei precisa obedecer para poder ser criada? Tipo assim, para a gente ver que ela é necessária. Não, aí a gente pode até fazer sobre a validade da norma, a gente até fez um aprofundamento em uma outra aula. Eu acho que foi até, não sei se você foi algum outro colega que discutiu isso. Por que surge uma norma, uma lei? Eu acho que é por aí, não é isso, Jean? Por que surge uma lei? Pode ser. A lei surge em função de uma possível necessidade da sociedade, em função de uma possível situação em sociedade, e a lei vem
exatamente para disciplinar, regulamentar essa situação em sociedade. O que acontecia, Jean? Aí eu vou te responder utilizando esses outros, com um exemplo, tá bom? Então, veja bem, qual é a situação da sociedade que acontecia para a criação dessa lei das limitadas, beleza? Da limitada com uma única pessoa. Certo. Veja bem, vou te dar como um exemplo. Qual era o contexto, a situação que fez com que os nossos representantes entendessem, opa, não, peraí, pessoal, nós temos que criar uma lei dizendo que a limitada pode ter uma pessoa. E aí nós vamos para as seguintes situações. Professor, eu li que já tem uma possibilidade, ou melhor, mais de uma possibilidade de que eu não deseje ter sócios. Tem sim. O MEI, microempreendedor individual, você não precisa, vai entrar na Receita Federal e você cria um MEI. Tá? Qual o problema do MEI? Eu não diria problema. O MEI é para um microempreendedor individual. Ele tem uma limitação anual de renda. Esse MEI não tem como ele fazer frente a outras empresas, participar de um procedimento licitatório do órgão público. Não tem como, porque ele não tem capital para isso, estruturante. Mas atende a uma necessidade da população, da sociedade, certo? Para regulamentar aquelas pessoas, inclusive informais, mas tem um viés de interesse do Estado para que esses informais venham, e mesmo que pague R$ 50 e pouco reais, é o que se paga no MEI mensal, aí está incluído todos os tributos, tá? Mas ele tem aí milhões e milhões de pessoas, opa, vou regulamentar, criou o MEI, está pagando 50 e poucos reais por mês e o governo está arrecadando, ó. Beleza. Aí você vai dizer uma outra situação, esse é um contexto, tá? Mas não é grande, não pode bater de frente. Eu estou contextualizando para explicar por que surgiu a lei, beleza, Jean, ainda mais colegas? Sim, senhor, sim, senhor. Por que surgiu a lei limitada com uma pessoa. Aí você vai dizer, professor, tem uma outra situação aí, professor. Qual? Já havia uma outra lei que criou uma chamada EIRELI ou EIRELI. EIRELI ou EIRELI. Como queira. Se você viu uma empresa que tem um nome, ela é obrigada a colocar no nome dela EIRELI ou EIRELI, senão ela comete, pelo requisito da imperatividade da norma, se ela não colocar o nome EIRELI, ela pode, inclusive, ser passível de perder o seu registro, porque há uma imperatividade da norma que tem que colocar EIRELI. A EIRELI, entre aspas, seria um sócio com um só, ou uma sociedade com uma única pessoa. Pessoal, eu estou fazendo as aspas, né? Sociedade, o conceito de sociedade, do ponto de vista empresarial, caracteriza-se pela reunião de pessoas em prol de algo. Nós vamos ver. Tenha calma, doutor e doutora. Tá? Já tem a EIRELI, doutor. Já tem. A EIRELI também é uma sociedade com uma única pessoa, é até contraditório, eu sei, com uma única pessoa. E com capital grande, pode fazer frente a outras empresas, pode participar de licitações. Aí o Jean vai agora, e os demais colegas, dizer, opa, professor, opa. Mas aí é que tá, professor. E por que é? Qual a razão de ter surgido essa nova lei da liberdade econômica que alterou a limitada para uma pessoa? Aí eu vou lhe responder, Jean, e demais colegas. No entanto,
por suposto, se embargo, para se criar uma EIRELI, há requisitos, doutor. E um dos requisitos é você tem que ter um capital de, no mínimo, 100 salários mínimos. No mínimo, 100 salários mínimos, dentre vários outros requisitos. Quando esta lei surgiu, outrora, já está com tempo, automaticamente, muitas pessoas que não queriam ter sócios, não puderam criar uma EIRELI, doutor. 1.000 salários mínimos, ou 100 salários mínimos aí, dá 110 mil reais. Não é isso? 110 mil reais, doutor. 110, além de vários outros requisitos. Esse é o que eu acho mais. E você quer, poxa, eu queria transformar eu não quero mais ser MEI, mas eu queria participar de licitação, eu queria bater de frente, entre aspas, com outras empresas e tal, mas não posso. Vou fazer, mas eu não queria ter sócio. Beleza, vou fazer o EIRELI. Poxa, 110 mil reais eu não tenho agora. Mas pode ser dinheiro e patrimônio. Poxa, eu também não tenho. Limitou. Esse é um outro fundamento, demais colegas de Jean. E o outro fundamento, que já está subtendido nesses outros, é que eu não tenho, eu quero bater que eu digo, pessoal, é fazer frente a outra empresa, bater de frente no sentido de concorrência. Eu quero concorrer pesado com outras empresas, no entanto, eu não quero ter sócio. Pessoal, quem já teve sócio sabe a dificuldade que é. Nossa, Jesus, eu já tive sócio, né? Um foi complicado, o outro foi mais ou menos. Não, o outro foi gente boa, mas a gente dividia até no meu escritório de advocacia. Eu cuidava da parte processual dos fóruns e ele cuidava da gestão do escritório, né? Então, dava certinho, porque não havia conflito, com raríssimas exceções. Com algumas coisas por lá, mas aí Então, o outro foi um desastre de uma outra empresa. Bom, então você não quer fazer. Aí, doutor e doutora, Jean, demais colegas aí, porque o Jean me perguntou. Com a alteração da limitada para uma ou outra pessoa, você excluiu a obrigatoriedade de ter de 2 ou mais, vou poder bater de frente, ou melhor, chegar junto da concorrência, e não há, em tese, uma limitação para o capital subscrito. Não preciso de 110 mil reais, Jean. Não precisa, demais colegas e colegas. Entendeu? Não preciso. A minha análise... Oi, João. Éricles. Neste caso, aí seria um critério, não é assim? Já o MEI tem um critério também, assim, como este outro segundo caso, ou não tem um critério? Para se criar, os requisitos para se criar? Isso. Não, o MEI é bem tranquilo, pessoal. Eu já criei um MEI, já tive MEI, algumas pessoas que eu conheço próximas têm MEI, certo? Você tem um processo de validação, mas não há, assim, exigências tão extremas, não. Não há exigência. É bem simples. Você entra na Receita Federal, faz o cadastro lá e emite o CNPJ, entendeu, João? Não há nenhuma... É bom você verificar qual o negócio que você quer. O requisito, João, seria basicamente o seguinte: você quer negociar quanto? Você está me entendendo? Você está querendo criar uma microempresa, ser um microempreendedor? Que negócio você está querendo movimentar? Quanto em valor você quer movimentar? Porque tem uma limitação, acho que é 80, 90 mil por ano. Dava em torno de, eu acho que pela última vez, de 4 mil a 5 mil, acho que aumentou o teto, 5 mil, 6 mil por mês. Se você ultrapassa esse teto por mês, você não pode ser MEI. Entendeu, João? Certo, entendi. De faturamento. Se você ultrapassar esse faturamento, seu dinheiro é confiscado? Não, João, Jean.
Aí, Jean, contadores. Professor, uma empresa que está aberta no Ireri pode mudar para limitada. Eu vou falar sobre isso, tá, Ítalo? Já. Que era a minha análise do final do início de 2020. Falar disso, eu ia falar já. Contadores, aí é que tá. Foi o Jean que falou o negócio do se ultrapassa. Foi. Jean, aí, Jean, meu querido. Você é administração contábil, Jean? Contabilidade. Opa! Aí a contabilidade vai resolver, doutor. Quando eu tinha um MEI de uma determinada empresa acolá, e o faturamento do mês, que aí havia um registro interno, e aí eu diluía no que mais meses, Jean. Pelo amor do céu, não gravar essas coisas, não. Entendeu, Jean? Ah, entendi. Rapaz, isso é coisa da contabilidade, deixa de coisa, não pergunta essas coisas assim, não, tá gravando. Sim, senhor, pode deixar. Mas tu tá me entendendo? Não pode ultrapassar, você não vai, porque assim, você tem que declarar um imposto de renda e você vai dizer como é que foi no ano, rapaz. Ei, entendeu? professor. Oi, quem fala? Eu, para a gravagem aí, vai ensinando as malandragens aí, ó. Não fala essas coisas não que tá gravando, João Pedro. Professor, Oi, Salatiel. o CNPJ não é para criação de uma empresa, ou de uma Pessoa jurídica. LLI, ou de uma LTDA? Mas Não. por que o MEI, ele tem o CNPJ se ele não é uma empresa? Não, é pessoa jurídica também, viu? Você cria uma pessoa jurídica, Salatiel. O MEI tem uma pessoa jurídica. Você tem que criar formalmente, para que seja reconhecida pelo Estado. Vai ser recolhido, acho, 53 ou 60 reais, não lembro agora o teto, por mês, e você paga, você tem os boletos, certo? Você tem um programazinho, você pode acessar por um app, você imprime tudo e sai pagando, já sai todos os tributos, certo? Os impostos, União, Estado e município, que se tiver, dependendo do serviço, está tudo lá. Então, você, para regularizar você tem um negócio, Salatiel, para você regularizar um negócio, você tem que ter CNPJ, entendeu? Você tem que ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É a única forma de regulamentar um negócio, certo? Para que você possa emitir nota fiscal, o MEI pode emitir nota fiscal, o MEI pode contratar um único funcionário com carteira assinada. Depois vocês vejam lá, pessoal, tem só colocar aí em site de busca, de pesquisa, e vocês vão ver. Junto ao governo federal tem bem bacaninha, tá? Então você pode contratar um único, certo? Mas regulariza, você pode emitir nota fiscal, tá? Então, tem que ter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E, beleza, Jean, Salatiel? Ok, Jean? Sim, Jean. Sim, senhor. Então, assim, aí vou só para fechar, para me responder o Ítalo. Isso é a razão de ser da existência dessa lei. A lei surgiu em função de uma situação, de um contexto. As pessoas não queriam ter só, a sociedade, não é só uma, não queria ter sócios, mas queriam ter uma empresa que pudesse fazer frente, ou seja, ter concorrência com outras, movimentar uma quantidade maior de valores e que não tivesse tanta exigência para se criar esta empresa. Ou seja, Eireli, 110 mil, não precisava disso tudo. Está me entendendo? Então, a lei é liberdade econômica, entendeu? Por isso que ela veio. Lei da liberdade econômica, para facilitar tu criar uma empresa, doutor e doutora. Entendeu, Jean, ainda mais colegas? Facilitar, Sim, senhor. Criar uma empresa. Então, por isso que surgiu, aí surge a lei, eu esqueci de você não, tá, Ítalo? Só para mim não perder aqui o gancho. Surge a lei, certo? Ela havia uma lei até final de 2019, permanente, ou seja, ela tinha, nós estamos discutindo a questão era válida, foi criada, ela está em vigor, ou seja, ela está dentro dos requisitos legais, ela vai ser cumprida, certo? É a questão da vigência da norma,
ela vai ser observada, eu posso criar dentro desses requisitos, ou seja, ela é vigente, certo? Essa lei, ela vai causar um resultado. Ou seja, qual é o resultado dessa lei? O resultado desta lei será eu criar eu estou dando essa como exemplo, existe centena. Eu vou criar esta LTDA, o resultado dela é o seguinte, ela vai ser criada de forma efetiva, eu vou colocar ela no mercado, ela vai desenvolver e crescer, logicamente, espera-se isso, e ela vai trazer retornos financeiros, resultados, e aí ela vai crescer com o tempo. Ou seja, essa lei, ela é eficaz, ela causa um resultado, ela causa uma situação, nesse caso positivo, logicamente. Então, ela é eficaz, ela tem um resultado, ela causa algo positivo, certo? Então, nós temos a validade, a vigência e a eficácia da norma. Validade surgiu, ela está em vigor, ou seja, qualquer um pode criar porque ela está em vigor, ela está permanente, está em vigor e ela causa uma eficácia, ela é eficaz, ela causa um resultado, que é você criar, ter resultado positivo, etc., retorno. Validade, vigência e eficácia da norma. E isso dentro dos requisitos, dentro de um deles, que é essa permanência que nós analisamos, certo? Ainda pegando essa deixa aí, espero que a gente, dá tempo, deixa eu ver aqui, ok. O Taítalo perguntou fez o seguinte questionamento, olha que questionamento inteligente, como todos de vocês. Uma empresa que está aberta no EIRELI, ou EIRELI, como queira, pode mudar para o LTDA? Assim, isso é a personalidade jurídica da empresa, Taítalo. Todas as empresas podem, sim, migrar a sua personalidade jurídica, né? Logicamente, tem requisitos legais, tem questão de direitos e obrigações, responsabilidades, mas pode, certo? Para isso vai ter uma ajuda grande do contador, né? Grande, certo? Novo estatuto, etc, e tal. Inclusive, nós vamos ver mais na frente, lá na frente, em sociedades empresariais, os casos de fusão, cisão e incorporação de empresa. Fundir, se haver a separação ou a incorporação de uma nova empresa, né? Fusão implica uma nova empresa, né? Cisão separa em duas, né? E incorporação, o negócio é essa outra tinha um negócio é A, o outro negócio é B, e houve uma incorporação. Tem agora só A, né? Vou repetir. Cisão. Temos aqui uma empresa e ela foi separada em dois negócios, né? Cisão, como foi? Incorporação, Fusão. Cisão, fusão. Eita, tanta coisa. Fusão, nós temos aí duas empresas que se fundiu, né? Fundiu um negócio A, um negócio B, e aí criou-se um novo negócio. Fusão, né? Cisão, um negócio separou em dois. E incorporação, um negócio A, um negócio B, houve uma incorporação. Eu só tenho o produto, o negócio A, certo? Professor, mais uma dúvida aqui. Existe um tipo específico de empresa a ser criada, tipo, se eu for escolher criar uma empresa de serviços ou criar uma empresa de produtos? Pergunta inteligente. Não esqueci de você, Thaíto, chego já lá. Só responder aqui a deixa do Jean. Jean, depende. Aí eu sempre, quando eu estou discutindo direito de empresa lá na frente, e o pessoal pergunta o seguinte: professor, mas qual empresa eu vou criar? Aí eu vou lhe dizer: depende. Depende qual o tipo de negócio que tu quer empreender. Qual o tipo de negócio que tu quer empreender
e qual o porte financeiro que tu quer dessa empresa. E, mais outra situação, se você quer sócios ou não quer, certo? Então, são essas situações dentro do teu planejamento e da tua análise de empreendedor, entendeu, Jean? É que vai direcionar, ou de serviços, ou de produto, ou uma fábrica, ou uma LTDA, uma Eireli, não sei, depende do que tu queres empreender, doutor. Entendeu, Jean? Sim, senhor, sim, senhor. Depende. E aí, me permita aqui responder o Taítalo, deixa eu só voltar aqui para... ele perguntou se pode... Eu até já comecei a responder, Taítalo. Sim, pode sim mudar a personalidade jurídica, Taítalo, e demais colegas. A situação é que eu entendi o seguinte, Taítalo. Você perguntou de Eireli para LTDA. Se a pessoa já criou a Eireli, certo? Isso quer dizer que ela já passou por todos aqueles requisitos, tá? Então, ela pode migrar para LTDA? Sim, pode, mas por que motivos, né? Teria que analisar todas as vantagens e desvantagens. A princípio, elas têm as mesmas possibilidades, tá? A diferença aí foi no momento da criação delas. O que vai acontecer na minha análise, tá? Eu fiz essa análise em sala de aula com os colegas de vocês no primeiro semestre, 2021, e nós era presencial ainda, né? Logicamente que eu vou dar minhas aulas toda formal, não é assim? Foi alguém que falou assim. Formal que eu digo é social. O que vai acontecer, Taítalo e demais colegas, é que na minha análise, muitas pessoas não vão mais criar Eireli. Ora, se eu posso criar uma limitada, por que eu vou criar uma Eireli? Entendeu? Com 110 salários mínimos, com uma série de exigências, se eu posso criar mais tranquilamente uma limitada, um capital subscrito aí hipotético de, sei lá, 30 mil, 50 mil reais, né, ou menos um pouco, vou criar uma limitada, dependendo do negócio, do porte, né? Logicamente, aí também já corroborando, ratificando, reforçando o Jean, por exemplo, pessoal, venhamos e convenhamos. Vou ter uma questão da razoabilidade também, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Vou criar uma sociedade, aspas, com uma pessoa limitada, LTDA, e o capital subscrito é R$1. Não, pelo amor de Deus, né? Não tem como, né, Jean e Taítalo e demais colegas? Entendeu, Jean? Sim, senhor, sim, senhor. Pelo amor de Deus. Aí, quando você vai registrar, pelo próprio capital, né? Pelo próprio capital, brincadeira, não vai nem ser registrado. Sim, meu amigo, tu tá querendo criar o quê? Uma empresa fantasma aqui? Como assim? Entendeu? Então, tem uma razoabilidade, né? Que tem que ter para o capital, para poder, pelo menos, não vai ser 110 mil. Beleza, né? Beleza, Taítalo? Maria Rafaela, na abertura de franquia CNPJ é válido para as futuras franquias ou precisa ser criado outro? Aí tem uma lei específica, Rafaela, tem uma lei específica sobre franquias, que regulamenta as franquias, tá? Logicamente, é como se fosse... Porque assim, a franquia, pessoal, vocês sabem que a franquia tem o franqueado, né? O franqueador e o franqueado, é a pessoa que está com aquela marca, né? Logicamente que a pessoa que está com aquela marca, ele tem a marca, mas ele tem que ser criado uma empresa aqui. Eu sou advogado de umas empresas do shopping de Juazeiro, né? E, logicamente, são franquias. E é isso. Ela tem uma personalidade jurídica, Rafaela, um CNPJ, e ela usa a marca da franquia. E tem um contrato entre o franqueador e o franqueado, de utilizar a marca e, logicamente, toda a identidade daquela franquia. Tu entendeu? Foi Maria Rafaela, peraí. Entendeu, Maria Rafaela? Então, tem um CNPJ por trás, certo? Uma empresa criada por trás, certo? Dentro desse contexto. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Taítalo, tá. Professor. Só um minutinho aí, professor. Só Taítalo aqui, a Ireli. Então,
era uma das vantagens para o sócio abrir uma empresa só, não é isso? Era sim. A Eireli era a vantagem que você não queria ter sócio, mas tinha os requisitos. A Eireli, então, era uma das vantagens para o sócio abrir. Beleza, exatamente, era uma vantagem. Beleza, diga lá, meu caríssimo Borges, Josinando Borges. Professor, sobre a lei da liberdade econômica, eu fico imaginando se, tecnicamente, é uma sociedade de único sócio, tanto que as pessoas vão ter de explicar, porque eu já trabalhei em 2 empresas, certo? Uma de uma sociedade e uma de único sócio. E sempre que eu ia resolver alguma coisa com essa de único dono, o pessoal me pediu contrato social, e toda vez eu tinha que explicar que não tinha contrato social, porque não era uma sociedade. Então, se essa que subentende-se que é uma sociedade e não é, aí é que vão ter que explicar mesmo. Não, pois é, né? É porque é o termo que está lá, né? Eu coloco assim, na verdade, ela é individual, né? Ela é individual. Eu uso assim o termo sociedade porque ela está dentro das sociedades limitadas, você está me entendendo? Ela é registrada na junta comercial. Junta comercial se registra sociedades. E o termo sociedade implica o que eu já expliquei para vocês, né? A união de pessoas em prol de algo, blá, blá, blá. Perfeito, eu entendi demais, caríssimo. Alguém ia perguntar, ia falar? Teria um requerimento comercial, tá, Ítalo, sobre... Não, o requerimento comercial... Eu não entendi o requerimento comercial, tá, Ítalo? Eu não entendi, porque assim, tem o estatuto que é registrado, em tese seria um requerimento à junta comercial para registrar, evidentemente preenche esse requerimento, né, para autorização do Estado para se criar uma empresa, entendeu? É basicamente isso, né? Empresarial para empresa que só tem um sócio. Porque, na verdade, ele é registrado junto à junta comercial, já que é considerado uma sociedade empresarial, no entanto, o requisito, a sua constituição será somente com uma pessoa. Pessoal, é a lei, é a questão da imperatividade da norma. Ok, pessoal? Deixa eu só finalizar aqui essas características da norma, mas foi ótima aí a nossa discussão, muito bacana mesmo. Antes que a gente finalize aqui a nossa disciplina, essa nossa aula de hoje, desculpa, só para a gente finalizar aqui, que já está subtendido dentro do que nós já debatemos, né? Então, eu estou mostrando aí para vocês, falei da permanência, que é a vigência, automaticamente eu já falei de validade, vigência e eficácia, né? E aí nós temos a questão da competência, que é exatamente o que eu já falei quando surge a norma, a competência legislativa, eu já falei disso. Tem que ter um processo legislativo, Câmara do Deputado, Senado, na União, Estados, Assembleia Legislativa, município, Câmara Municipal, então tem que ter essa competência para que ela exista, né? Professor. Tem que ter aí... Oi. Nessa característica da competência, não tem casos que o executivo que cria uma lei e põe em vigor, ela não passa necessariamente pelo legislativo, né? Aí não fere não essa competência? Olha que coisa interessante, né? Quem foi que falou? Quem foi que perguntou? Salatiel, só para me fechar aqui, competência, e essa autorização autoriza ou não determinado comportamento. A norma, ela autoriza ou não esse determinado comportamento, tá? Tá dentro disso aí. Aí eu vou voltar para cá, para a gente debater aí o que o Salatiel jogou aí para a gente de forma excelente, né? Olha só, Salatiel e demais colegas. O Salatiel nos coloca o seguinte, mas, professor, não tem casos que o executivo não emite uma lei sem que tenha esse aprovo, essa validade do Congresso Nacional, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Vereadores? Aí é que está, Salatiel. O que eles emitem pela técnica legislativa, que inclusive ela faz parte de uma lei complementar que está no nosso conteúdo programático, nós vamos somente pontuar, a gente já fica pontuando ela aqui, e está no Nileão Digital, que é essa lei complementar 95 de 98, tá? E depois vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês.
Na verdade, ele não emite lei, no sentido estrito da palavra. Estrito que eu digo, lei. Lei implica que ela passou obrigatoriamente pelo processo legislativo. Lei, L-E-I, lei, a lei. A lei que criou o Código Civil é uma lei. Tá? Lei tem requisitos para sua criação, a previsão está na Constituição Federal de 88, tá? Se for uma lei federal, tem que tramitar na Câmara dos Deputados, no Senado, ser aprovado para depois ser promulgada e assinada e publicada pelo presidente da República. Então, lei do Congresso, lei. E tem as leis dos estados e as leis dos municípios, lei. O que acontece aí são emissões de normas que, pela técnica, não é uma lei, é uma norma, é um disciplinamento, certo? Que poderá regulamentar determinada situação, certo? Determinados contextos, como, por exemplo, um decreto, tá? Um decreto, ele tem suas limitações, tá? Ele pode regulamentar um direito e uma obrigação, Salatiel e demais colegas. Mas o decreto, em tese, não pode criar uma obrigação com penalidades. Lembra de Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito? Lei, possível penalidade. Ele não tem essa força cogente, obrigatória, esse peso maior. Tá? Ele regulamenta determinadas situações. Tá? Então, muito do executivo emite decretos do executivo. O legislativo também tem decretos, que a gente analisa um decreto tributário, em matéria tributária lá, em direito tributário, é outro contexto. Tá? Mas aí, você vai dizer, professor, o senhor está enganado, porque não procede na sua totalidade. E eu concordo com isso que você falou, Salatiel, para mim agora, que eu estou enganado em parte, porque não procede na totalidade, porque há uma exceção. Há uma exceção, Salatiel. Existe uma norma com força de lei que é emitida pelo presidente da República. E qual é? Alguém sabe? Poderia me dizer? O decreto? Não, o decreto não. Não é o decreto. O decreto eu já expliquei. Existe um outro instrumento legal emitido pelo presidente da República que tem força de lei, como se uma lei fosse. Cria direitos e obrigações, com penalidades. Meu amigo, velho, eu tava pensando nisso agora. Eu acho que seja a PEC, não? Não, aí é uma proposta de emenda, PEC, é proposta de emenda constitucional. Tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ser aprovado em 2 turnos, blá, 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 blá. Aí é outro contexto. Olha, eu vou repetir. Seria uma medida provisória? Medida provisória. Isso aí, Josinando Borges. Medida provisória. Só para esclarecer mais, professor. Tanto a medida provisória como o decreto, ele não implica em sanção, é isso? Não, a medida provisória sim, implica, porque tem força de lei. É como se uma lei fosse. Essa é a exceção, Salatiel. Decreto não implica necessariamente uma sanção, ele regulamenta situações, tá? Mas a medida provisória... Porque você foi inteligente. Você disse, não tem um ato aí do presidente da República, por exemplo, do Executivo, que cria uma lei sem passar pelo Congresso. Eu disse, a regra geral, não. Por regra geral, não, Salatiel e demais colegas. Por regra geral, não. A regra geral é a lei. A lei cria direitos e obrigações e penalidades e tem que tramitar no Congresso Nacional. Aí, eu mesmo fiz uma pergunta sua para mim, contradizendo.
Professor, peraí, tem uma exceção. Tem uma exceção. É possível sim. Qual é? Mas é uma exceção. É a chamada medida provisória. A medida provisória, ela cria direitos e obrigações, inclusive penalidades, sanção. Certo? No entanto, por suposto, sem embargo, logicamente, a medida provisória, ela tem prazo para ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se ela não for submetida ao Congresso Nacional, vocês já ouviram muito isso na televisão, né? Tranca a pauta do Congresso e nada mais será aprovado no Congresso Nacional. Nenhuma lei, nada. Trancou, enquanto que o Congresso Nacional não analise todas as medidas provisórias, todas elas. E está lá na Constituição, acho que são 120 dias depois das prorrogações. Mais ou menos isso. Vocês lembram da identidade digital de todos os estudantes, que era de graça para todo mundo? Lembram? Lembro. Foi uma medida provisória do presidente da República atual e o Congresso não transformou em lei. Depois de determinado período, quem teve sua carteira, tem. Porque ela tem que existir no mundo jurídico. Depois do prazo, chama-se caducou. Ninguém pode mais fazer depois do prazo por uma falta de vontade do Congresso Nacional de proporcionar esse benefício aos estudantes. É o que eu acho. Bom, essa é a minha análise, tá? Mas porque com a carteira de estudante digital, você ia para qualquer lugar, levava ela, não pagava nada, era de graça. Pelo amor de Deus, né? Oficial. Bom. Professor. Oi. Josinho. Continuando aí nessa mesma linha de pensamento. Se um decreto estadual, por exemplo, ele é inconstitucional, ele não teria que ser revogado de imediato, não? Por exemplo, o toque de recolher. Porque assim... Eita, Josina, que logo... Rapaz, aí existem os chamados órgãos de controle, tá? Do poder público, tá, Josina? E demais colegas. Existem os chamados órgãos de controle do poder público. Quem são os órgãos de controle do poder público? O Ministério Público, as controladorias gerais, os tribunais de contas, dependendo da matéria, entendeu? Para esse caso aí, especificamente, o Ministério Público, né, os próprios deputados têm o poder de controle, de entrar com ações judiciais para revogar esse decreto, entendeu, Josina? Então, são os órgãos de controle que podem fazer isso aí. Beleza, Josina? Salatiel, tu entendeu esse contexto da medida provisória? Só para a gente ver. Entendi, sim. Como no decreto ele não implica em sanção, aqui na minha cidade teve um caso que um comerciante, ele descumpriu o decreto, o último decreto do governador do Ceará, e ele foi recolhido pela polícia. Daí houve uma infração da lei, né? Porque a polícia, ele fez com que o comerciante sofresse uma sanção por descumprimento do decreto. Na verdade, sabe o que acontece, Salatiel? Pessoal, é porque assim, é muito complexo essa questão da técnica jurídica, né, e da própria interpretação. É o que nós vamos ver na próxima aula, chamada hermenêutica jurídica, pessoal. Hermenêutica jurídica são as interpretações da norma, tá? Da norma, desculpa. Então, o que é que acontece aí? Eu vou dizer o que é que acontece aí. Na minha análise, pelo amor de Deus, na minha análise, a técnica legislativa que criou essas normas, ela não foi bem pensada. O que acontece, Salatiel e demais colegas, é que há muitos absurdos em leis, muitos absurdos em decretos e muitos absurdos em interpretações, eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar, né? Em interpretações, em algumas situações, com raríssimas exceções, do Poder Judiciário. Tem que ter muito cuidado nisso aí,
tá? Entendeu, Salatiel? Porque, assim, o decreto, ele vem regulamentar nossa conduta. Ó, o pessoal não pode ir, não pode isso, não pode aquilo, etc, etc, etc e tal, certo? Tecnicamente, a técnica legislativa, ele nos diz que ele não poderia criar uma situação como se lei fosse. Entendeu? É complicado, Salatiel. Ele não poderia criar uma situação como se lei fosse, né? Mas a justificativa para isso aí, sabe o que é? É a excepcionalidade de estado de pandemia. Salatiel, tu está fazendo uma pergunta que vai ter uma repercussão bem complicada aí. Porque, pessoal, tem alguns atos que acabam excedendo a normalidade republicana, a normalidade da legalidade. Tá bom, isso mesmo, Salatiel. Alguns atos autoritarismo como se ditadores fossem. É o que a gente ouve muito na imprensa. Tranquilo, Salatiel? Então, é bem complexo isso aí, apesar de eu não concordar, porque a técnica legislativa não coaduna com isso aí. Tu entendeu, Salatiel? É bem complexa a situação, pessoal. Sim, eu entendi. É bem complexo isso aí. Mas aí é o seguinte, uma situação dessa foi recolhido, logicamente a pessoa vai entrar com ações judiciais, eu entrava com danos morais e materiais pesados, entendeu? Eu entraria pesado, nem que demorasse décadas para receber, anos. Décadas não, porque mais anos. Pessoal, nós estamos aqui, nas nossas próximas discussões, deixa eu ver se vai dar tempo, senão não vai cortar nosso raciocínio. Nós falamos das características da lei e falamos já de validade, vigência e eficácia, mas eu vou pontuar em outros contextos, e nós vamos abordar depois sobre a classificação da interpretação da lei, né? Como é que a gente pode interpretar essa norma? Aí entra até isso aí que você perguntou, Salatiel, e demais colegas. Até como é que nós podemos interpretar esta norma, né? Quanto ao meio de se interpretar, que poderá ser gramatical, lógica, histórica, sociológica, né? Quanto à extensão da interpretação, que essa interpretação poderá ser declarativa, o texto da lei, extensiva, né? Além da norma, ou restritiva, né? Por exemplo, as normas de direito tributário, pessoal de ciências contábeis, não admite a interpretação extensiva, ou seja, além da norma. As normas de direito tributário não permitem uma interpretação de uma situação envolvendo um tributo além do texto da lei, além do que está escrito na lei. Não é permitido ao fisco interpretar além, extensivo, além, certo? Então, não é declarativo, é exatamente o texto, certo? Aqueles que ultrapassarem o teto de X% mensais de proventos, terá que pagar imposto de renda, certo? Quando há o fato gerador da obrigação tributária. Interpretação declarativa, o texto. Extensiva é você interpretar que essas pessoas e todas as outras com valores que ganhem menos do que o teto do imposto de renda também vão pagar imposto de renda. Então, seria um absurdo, é uma interpretação extensiva, ilegal, não pode, entendeu? A outro tipo de interpretação será quanto ao sujeito, se ela é autêntica, se é doutrinária ou jurisprudencial. Mas, calma, estou só dando uma pincelada aí, será o objeto da nossa quinta-feira de 2020. Tá bom, pessoal? Então, 19h50, alguma colocação, alguma pergunta sobre o que a gente falou, pra gente, senão eu vou... Por quê, pessoal? Porque se eu iniciar isso aí, como é muito... não é demorado, mas aí eu vou quebrar o raciocínio, porque a gente tem que encerrar 20 horas, né? Aí não vai dar. Beleza, pessoal?
O senhor estava falando que é o seguinte, eu acho que o senhor falou bem assim, as normas de direito tributário não permitem a interpretação além do que está escrito. Isso, é a chamada interpretação extensiva, certo? Não Certo, certo, permite interpretação extensiva. As certo. normas de direito tributário não podem ser além do que está escrito. Sim, senhor, só Beleza? para tirar a dúvida também. Beleza. Extensiva. Então, professor, Oi, uma Flávia. pessoa que não tem o faturamento anual, o do que é obrigatório declarar imposto de renda, ela não precisa fazer um imposto de renda anual, né? Depende do tipo de empresa, depende do tipo. Porque, por Uma pessoa exemplo, física, por exemplo. não, se ela não se enquadra, ela não tem que declarar, não. Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, se você perguntar da MEI, desse conteúdo, sim, só, eu vou responder, eu vou responder já aqui o Matheus. Mas, por exemplo, foi o Salatiel, né? Por exemplo, o MEI, digamos que você não tenha, quer dizer, querendo ou não, você fez o CNPJ, você vai ter que declarar imposto de renda, entendeu, Salatiel? O CNPJ do MEI, você faturou R$ 1.000 por mês e não ultrapassou aqueles 80 mil por ano, acha? O pessoal não lembra agora não, tá lá. Houve um ajuste aí, 80, 90 mil por ano, mas é requisito você declarar um imposto de renda, entendeu, Salatiel? Mas a pessoa física não. Se a pessoa física não ultrapassou o teto, logicamente não é obrigada a pagar, logicamente. O Matheus perguntou aí, pessoal, se teremos alguma atividade ou trabalho pela fixação desse conteúdo. Obrigado pela pergunta, Matheus Almeida, com toda certeza. Inclusive, a parcial da V1 já está lá no Unileão Digital, tá bom? Já está lá, e eu toquei em vários assuntos de nossas aulas, inclusive desses conteúdos, não só desse do outro, se não tiver especificamente do que nós falamos aqui, mas tem de todos os outros conteúdos, e a parcial da V1, ela está marcada para ser recebido no dia 15/4, 15 de abril. Eu já vou receber dia 15 de abril a parcial da AV1, que é exatamente essas fixações aí. São perguntas subjetivas sobre o nosso conteúdo. Ok, pessoal? Belezinha, 19h52. Só Oi, para Salatiel. finalizar esse último assunto que eu falei, eu ouvi o seguinte relato de uma pessoa física que ela comprou ações, depois de um período ela Sim. vendeu. E ela lucrou alguns centavos. Daí ela teve que pagar uma multa porque ela não declarou imposto de renda. Mas aí você está falando aí é mercado financeiro. Existe uma lei específica que trata sobre isso, né? Por exemplo, eu gosto de eu tenho algumas coisas sobre ações também. Então, na minha declaração de imposto de renda, eu vou ter que declarar isso aí, esses bens aí, viu? É porque aí são legislações específicas, viu, Salatiel? Tem sim que declarar se for nesse caso. Aí ela teve uma movimentação, tá? Mesmo Sim, não Salatiel. faturando o Mesmo teto, não faturando, mas ela tem que, nem que ela tivesse declarado zero, mas tem que declarar, porque tem uma legislação específica que trata sobre o mercado financeiro. certo, Belezinha? entendido. Tem uma lei específica sobre o mercado financeiro. Pessoal, brigadão, espero que tenham gostado. Na quinta de 2020 a gente continua daqui, tá bom? Vou fazer aquela revisãozinha que eu acho que é importante, que a gente faz, a gente pegar, deixa, e é isso aí. Pessoal, obrigado, boa noite. Qualquer dúvida, chama no privado do Zap e até logo e tchauzinho. Valeu. Boa noite.